Golf, ele começou sua trajetória na Europa e ele chegou no Brasil só em 1994. Hoje a gente vai falar sobre o Golf. Se quiser saber sobre o Golf, assista o vídeo a seguir e bora pro vídeo. O Golf atualmente ele é o carro de maior sucesso da Volkswagen, superando até um mito, o Fusca. Se você acha que o nome do Golf vem do esporte com o nome Golf, você está enganado. Golf vem do nome Gulfstream. O que é esse Golf? É uma corrente que vem do Golfo do México que chega na Europa, uma corrente marítima que chega pelo Oceano Atlântico. Então, né? Hoje você tá falando sobre o carro que eu adoro, hein? Ó, gente, compromisso público no início do vídeo. Quando eu tiver 100 mil inscritos, o Rodrigo vai me dar um Golf. Pode dar um Golf aquele alemão que chegou no Brasil em 94, pode ser? Eu comecei a gostar do Golf a partir quando ele começou a ficar redondo, você vai falar aí no vídeo. Vou. É lindo, o Golf é lindo. Eu acho que o pessoal já percebeu que eu gosto de vários carros, é verdade. Eu gosto de vários carros e esse eu tenho o Quinquecento também, que tem a promessa, lembra? Não, não tem promessa de Quinquecento não. É compromisso público. Não, Quinquecento não. Em 1969, a Volkswagen alemã ela queria fazer a mesma coisa que a Volkswagen brasileira queria fazer, que era substituir o Fusca. Eles precisavam de um carro que substituísse o Fusca. Lá teve a linha Type 3, só que a linha Type 3 lá chegou com outro objetivo. Não chegou aqui que era para substituir o Fusca, tanto que o Volkswagen Limousine, que aqui ficou com a apelidade Zé do Caixão, colocaram apenas Volkswagen 1600 o nome dele, porque o Fusca naquela época era chamado de Volkswagen Sedan. E eles falaram que era o Volkswagen com nova embalagem, até na propaganda, para tentar fazer com que o povo comprasse o Zé do Caixão e tirasse o Fusca de linha, só que isso não ocorreu. Então lá na Europa eles começaram a bolar um jeito de substituir o Fusca alemão. E a Volkswagen incumbiu de fazer esse carro a Auto Unie. A Auto Unie é a Audi. A Audi ela tem muita experiência com motores refrigerados a água, motores dianteiros refrigerados a água. E a Audi era propriedade da Volkswagen desde 1964, ou seja, a Volkswagen pediu para os engenheiros da Audi fazerem um carro com a tecnologia Audi que seria vendido com a bandeira Volkswagen para substituir o Fusca. E sendo assim, a Audi fez o carro com tecnologia Audi e em 1974 é lançado na Alemanha o Golf MK1, ou a primeira geração do Golf no caso. Ele sai inicialmente com motor de 1.100 cilindradas que rendia apenas 50 cavalos. Reza a lenda que o Golf seria o primeiro carro com motor dianteiro, refrigerado a água, com tração dianteira. Só que não é o primeiro Volkswagen. O primeiro Volkswagen foi o Passat, que ele foi lançado um ano antes, em 1973. Na própria Alemanha, o Passat saiu com motor dianteiro refrigerado a água, com tração dianteira em 1973, e o Golf foi lançado em 74, um ano depois. Ou seja, muita gente fala que foi o Golf, mas não foi o Golf MK1, foi o Passat, o primeiro Volkswagen com motor refrigerado a água, dianteiro e tração dianteira. Já nesse ano, em 1974, ele já sai com suspensões que foram usadas aqui depois de muito tempo. Foi usado na Variant, a Variant E2, e depois posteriormente passou para o Gol, que era a suspensão dianteira MacPherson. Na verdade, eles têm uma suspensão muito parecida com o Gol, que foi lançado aqui em 1980. Em 1975, o Golf ele passa a ser produzido, além de ser produzido na Alemanha, ele passa a ser produzido também nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos ele ganha outro nome, ele ganha o nome de Rabbit, que significa coelho, que era um pequeno coelho rápido. E nesse ano de 1975 ele passa a ter o opcional de ar-condicionado, tanto o alemão quanto o americano. Em 1976 é lançado o Golf GTI. Com injeção eletrônica? Não, com injeção mecânica, injeção direta mecânica. O I é de injeção, aqui ficou muito conhecido o I do final como de injeção eletrônica, GLI, CLI, GTI, TSI, só que teve injeção mecânica, o Golf lá na Alemanha, e eles usaram o I de injeção. Na verdade o I é injeção, não fala se é eletrônica ou mecânica, que aqui começou com a eletrônica.
Mas lá eles já usavam injeção mecânica, injeção direta de combustível. E esse motor, ele é um motor de 1.600 cilindradas que rendia 108 cavalos. E ele também ganha nesse ano de 76 um opcional, que é o opcional de farol de milha. Só que o farol de milha, onde ele era colocado, dava impressão de um conjunto óptico de 4 faróis do Golf. Em 1980 ele recebe um pequeno facelift. Esse facelift, na lanterna traseira, ela fica maior, ela era um pouquinho menor, ela fica maior, fica até parecida um pouco com a lanterna do nosso Gol aqui do Brasil. E nesse ano é lançada a empresa Karmann, que fazia carrocerias, ela faz uma versão conversível do Golf MK1. Esse Golf, embora não passou para outras gerações do Golf, ele foi produzido pela empresa Karmann até 1993. Depois ela parou de fazer esse Golf conversível. Em 1983, ele recebe um novo facelift, digamos assim. Na verdade, ele recebe uma plataforma nova, agora é Golf MK2, a segunda geração do Golf. Ele recebe a nova plataforma, seu teto fica um pouco mais arredondado, ele perde os quebra-ventos e sua traseira é totalmente remodelada, embora sua frente ainda lembra muito o Golf MK1. Em 1984, aí sim ele ganha a injeção eletrônica. Ele fica com 3 opções de motores. Um motor 1.600 cilindradas, movido a diesel, que rendia 54 cavalos. E 2 motores a gasolina. Esses motores de cilindrada, eles tinham 1.781, mas foi arredondado para 1.8 no caso, 1.800 cilindradas. Tinha um de 8 válvulas que rendia 106 cavalos e o de 16 válvulas que rendia 139 cavalos. Ele ficou com essas 3 opções de motores em 84. Em 84 também ele foi lançado no Reino Unido. No Reino Unido ele foi quase campeão de vendas. Ele foi o segundo colocado de vendas no Reino Unido, perdendo apenas para o Uno. O Uno foi lançado aquele em 84, o Fiat Uno. O Uno brasileiro, na verdade, ele é único, porque ele tem coisas diferentes dos Unos normais, devido à sua suspensão. A suspensão tem que ser mais reforçada, porque o solo brasileiro é muito cheio de buracos. O step não pôde ser acomodado no assoalho do porta-malas, por causa do reforço da suspensão traseira. Então, ele teve que ir para frente e seu capô, seu paralama são diferentes para poder acomodar o step do lado do motor na parte dianteira. Ou seja, tem essas diferenças do Uno brasileiro, do Uno europeu no caso, o Uno que foi vendido nos Estados Unidos, que teve seu lançamento anunciado no Cabo Canaveral, lá nos Estados Unidos. Em 1992 ele recebe um novo facelift, agora é o Golf de terceira geração. Você pode achar meio familiar esse Golf de terceira geração, é o mesmo Golf que posteriormente ele foi lançado aqui no Brasil. E além dos motores já existentes no Golf, esse Golf também recebe um motor 2.0 de 16 válvulas que rendia 150 cavalos. Em 1994, esse Golf MK3 ele foi lançado aqui no Brasil. Aqui o motor a diesel não foi oferecido, porque aqui no Brasil tem uma lei que não pode carros movidos a diesel que tem uma capacidade de carga menor que 1 tonelada. Ou seja, para um veículo ele ser movido a diesel, ele tem que ter uma capacidade de carga aqui no Brasil maior que 1 tonelada. Senão ele vai ter que ser movido a gasolina ou etanol. Os motores brasileiros eles foram um pouco diferentes do que os que eram fabricados lá na Alemanha, por exemplo. Embora esses Golfs eles não eram fabricados no Brasil, eles eram fabricados na Alemanha, só que eles eram fabricados com os motores diferentes para ele vir de exportação para o Brasil. Aqui no Brasil, no caso, ele era importado. Exportação, eu falei que eles estavam como se estivesse lá na Alemanha tirando o carro de lá. Aqui eles recebiam esse Golf, tanto que ele recebeu o nome, esse Golf, de Golf alemão. Aqui foi usado o motor AP 2.0 que rendia 116 cavalos. Para dizer que os motores não eram todos diferentes, o motor 2.0 de 16 válvulas, que era lá do Golf alemão, ele veio também para o Brasil, esse motor 2.0 de 16 válvulas, que rendia 150 cavalos. Só que ele era apenas da versão GTI. Uma coisa que pecava no Golf de 94
é que ele não tinha vidros elétricos, nem como opcional. Ele tinha um opcional de ar-condicionado, mas o Golf de 94 em si, ele era a manivela os vidros. Coisa que foi corrigida já no ano seguinte, em 1995. Em 1995 ele passa a ter os opcionais de vidro elétrico, trava elétrica, retrovisor elétrico e o ar-condicionado. E ele passa a ter, em 95, aqui no Brasil, também a versão GL. A versão GL já era fabricada lá na Alemanha. Eles pegaram lá da Alemanha, eles mudaram o motor dele e trouxeram ele para o Brasil. A versão GL usa o motor AP 1.8 com injeção monoponto que rendia 90 cavalos. E tinha a versão também, a versão GLI. O que essa versão GLI tinha diferente da versão GL? Era o mesmo carro, só que a versão GLI era 4 portas e a versão GL era 2 portas. A única diferença. Na verdade, 5 portas e 3 portas, né, já que o porta-mala dava direto para dentro do carro. Você sabia? Nossa, minha mãe, eu já falei, né? Minha mãe é fã de Fiat Uno quadrado. Então, na família a gente teve uns 4 na sequência, 3 prateados na sequência, tudo, ela tirava tudo zero e um monte. Aquele Fusca Tamar, né? E eu falava pra minha mãe, por que você não compra um Golf? A ideia aqui na minha cabeça, o Golf é muito mais caro que o Uno até. É muito mais caro. Minha mãe, por que você não compra um Golf? Eu queria tanto um Golf. Pra você ter ideia, esses Golfs que vinham nos anos 90, eles eram importados, eles eram fabricados na Alemanha. Então, né? A ideia da pessoa aqui. Se você pegar um carro que tá vindo da Alemanha pro Brasil, embora eles estavam mudando os motores dos carros que eram para importação, que vinha pro Brasil, ele era um carro muito mais caro. Tinha uma versão também que não era fabricado na Alemanha, que era fabricado no México, que era o Golf GLX. Esse Golf GLX ele era completo, inclusive ele usava o motor AP 2.0, só que o de 8 válvulas. E tinha a versão também, que era a versão VR6. Esse tinha 6 cilindros, motor de 2.8 cilindradas, que rendia 172 cavalos. Esse Golf ele chegava a 222 km por hora. Canhão, né? Um rojão. Não sei pra quê, né? Porque aqui ia ganhar bastante multa. É, cheio de radar, né? Não dá pra chegar. Mas também não... Não sei se existe alguma rodovia que chega a 220 livre. Livre, acho que só na Europa, aqui não. É, tanto que ele foi lançado lá na Europa, ele era vendido nessa eu não versão sei, lá na eu não Europa sei as também. outras rodovias do país, porque a gente não vai de carro para os outros estados, então por isso que eu não sei. Versado no motor VR6, ele foi lançado ao mesmo tempo aqui no Brasil e lá na Europa também. Lá na Europa eles têm a Autobahn, né, que é livre. Que delícia. Que delícia. Ah, porque aí sim, né? Aí dá pra você correr assim, feliz, contente, é legal. Gostoso, gostoso. É, aqui no Brasil também, estamos falando dos anos 90, né? Não tinha tanto radar. Ai, os anos 90, porque podia tudo. Quase tudo. Quase tudo, quase tudo. É verdade. O radar já existia, só que era pouco. Ah, sim, pô, mas dava 80 km por hora na Avenida da Praia. Você lembra quando a gente era pequeno? Imagina. Nossa, na rodovia. Imagina você com 6 cilindros. Tudo bem que ia pipocando cheio de buracos, mas. Aqui se não tiver uma suspensão boa. Já era. É igual você com aquele Fiat que é o pai do 147, como é que é? 127. 127, né, que você falou o nome? Ele não deu êxito aqui ele no Brasil. soltou, né? Ele desmantelou. Em 1997, o Golf ele passa por uma nova reestilização, ele fica mais arredondado, inclusive seus faróis também ficam mais arredondados. Agora é o Golf de MK4, a 4ª geração do Golf. Esse Golf ficou conhecido aqui no Brasil como Golf Sapão, porque ele era todo redondo, os faróis também eram meio arredondados, então eles acharam que lembrava um sapo e foi apelidado de Sapão. Em 1998, o Golf passa a ser nacional, ele passa a ser fabricado aqui também no Brasil. E nesse ano 98, o Golf brasileiro, que era fabricado no Brasil, ele ganha mais uma versão de motor, que era um motor EA111 1.6 de 104 cavalos. Desde 1984, o Golf ele tinha nos seus motores, todos os motores eles tinham injeção monoponto, que é apenas com um bico injetor para todos os motores. Agora em 1999 ele ganha injeção multiponto em todos os motores. Na verdade, o primeiro a ter injeção multiponto foi o motor EA111, o motor que foi usado aqui no Brasil. Depois ele ganhou a injeção multiponto também
nos outros motores. Chegando agora nos anos 2000, em 2002, o Golf GTI ele ganha uma versão 1.8 com turbo compressor, que rendia 150 cavalos. E nesse ano o Golf ele passa a contar também com acelerador eletrônico. Ele não parou de se usar cabos de acelerador que eram usados no Golf até então. Agora ele tem acelerador eletrônico, que nada mais é do que um sensor no pedal do acelerador. Conforme você vai acelerando, aquele sensor vai girando, tipo um potenciômetro, e vai gerando uma ohmicidade diferente para cada posição do pedal, conforme você vai acelerando e desacelerando. O módulo lê essa ohmicidade diferente e move um atuador que fica no corpo de borboleta. Ou seja, ele fica com um pedal bem mais macio, né? Porque agora é eletrônico, não é mais cabo. No final de 2003, já com o modelo 2004, o Golf europeu, o Golf alemão, ele passa para a quinta geração, a geração MK5 do Golf. Aqui no Brasil ele continua sendo vendido os Golfs da geração 4, o MK4, ele não passou para a geração 5 do Golf. Mas os motores brasileiros eles ganham melhorias. Eles ganham injeção direta de combustível, denominado pela sigla FSI. E esses motores de injeção direta têm um motor 1.4 de 16 válvulas que rendia 80 cavalos, 1.6 que rendia 115 cavalos e o 2.0 agora rende 200 cavalos, ou seja, essa diferença de alimentação também aumentou a cavalaria dos motores. Em 2007 o Golf, especialmente o Golf brasileiro, que o etanol tem com muita abundância devido a ele ser utilizado pela cana de açúcar, e aqui o solo brasileiro ele dá bastante cana de açúcar, tem bastante empresas que fazem açúcar mesmo, e esse talco acabava sobrando nessas empresas antigamente, tanto que eles usavam caminhões movidos a álcool. E agora eles fazem o motor bicombustível, com uma diferença, né? Agora com a injeção eletrônica, ele faz tudo automaticamente, você não precisa ficar puxando afogador, injetando gasolina, ele já faz isso automaticamente. E devido a ele adiantar e atrasar o ponto, ele também tem uma queima muito mais eficiente, ou seja, você pode ligar um carro a álcool bicombustível e já sai com ele, isso devido à injeção eletrônica. O carro a álcool antes, se você, por exemplo, atrasasse o ponto dele, ele ficaria atrasado, ou seja, ele pegaria mais fácil de manhã, funcionaria de boa, mas quando esquentasse ia ficar falhando, ou seja, ele só ia diminuir. Era melhor ele falhar frio e depois que esquentasse ele ficasse funcionando, já que ele ia ficar a maior parte do tempo rodando com a temperatura mais elevada, do que ele ficar falhando quente. E a injeção eletrônica faz isso automaticamente, por isso que o carro hoje, você vai lá, um carro com etanol, bicombustível, você liga ele já pega de imediato, você já sai com ele, já ficou outra coisa carro a álcool. E os motores também, devido a ele ser bicombustível, no álcool eles têm outros cavalos. O motor 1.4, 16 válvulas, ele começa a render 90 cavalos, o motor 1.6 passa a render 140 cavalos, e o motor 2.0 passa a render 220 cavalos. Em outubro de 2006, o Golf alemão ele passa para a sexta geração, no caso, o MK6. Só que nesse ano, o Golf brasileiro, que ainda era o MK4, o Golf de quarta geração, já que ele não teve a quinta, ele para de ser produzido no Brasil, ele dá uma pausa de produção no Brasil. Esse Golf também não veio nem o MK5 e nem o MK6 aqui para o Brasil. Em 2013, o Golf ele passa para a sétima geração, o MK7. E esse MK7 ele volta a ser comercializado aqui no Brasil. E nesse ano, com essa geração, seu porta-malas fica maior. Ele começa a ter 380 litros. O anterior ele só tinha 350 litros. Ele fica um pouco maior o porta-malas. E ele passa a ter três versões: a Highline, Comfortline e o GTI. Nossa, só o nome GTI já passa a impressão de um carro super potente, né? Sim, é verdade. Um maravilhoso Golf. Tanto a Highline quanto a Comfortline, essas duas versões, eles tinham um motor 1.4
que rendia 90 cavalos na gasolina e 110 cavalos no álcool. Meus gatos estão acordados e brincando aqui. Se você escutar algum barulhinho diferente, é os gatos brincando. Os brinquedinhos deles ficam aqui no chão e eles estão brincando de caçar agora. Cuidado, ó o celular. Os gatos meu e da Ravena. Se quiser saber sobre os gatos, a Ravena tem um canal sobre gatos. Ravena e seus bigodes, com 5 seus gatos bigodes. agora. A gente tem 5 gatos aqui em casa. Pois é, enfim, quer saber a respeito? Vai lá. Quer saber a respeito dos nossos gatos? Vai lá no outro canal e assiste. Vocês vão conhecer todos eles, que faz barulho, que faz arte, que esbarra no tripé do aqui enquanto o outro está gravando. Não, o Zé tá uma graça, olha isso. Tá virado um giraia o Zé. E a versão GTI tinha motor 2.0 TSI que rendia 200 cavalos na gasolina e 220 cavalos no álcool. Se falar álcool, parece que eu ia pro alambique. Que antigamente não falava etanol, né? Etanol é coisa mais recente, antigamente falava álcool mesmo. Ia lá pro alambique, encher a cara. Lá pro alambique, pegava uma pinga, uma branquinha e mandava pra dentro. Mandava pra dentro. Em 2017, a versão Comfortline passa a ter o motor 1.0 TSI que rende 115 cavalos na gasolina e 125 no álcool. Em 2018, o Golf ele passa por uma reestilização que acaba sendo chamado de Golf MK7,5. E os motores TSI eles saem de linha no Brasil, eles param de ser produzidos, os motores TSI no Brasil. Em 2019, o Golf GTI ele é tirado de linha, ele é substituído pelo Golf GTO. O que esse Golf GTO ele tinha diferente do GTI? Ele tinha um motor híbrido. Esse motor funcionava tanto elétrico quanto a gasolina. Em 2020, o Golf ele é tirado de linha no Brasil. Ele vendeu no Brasil 100.417 unidades de Golf produzidas no Brasil. E mundial ele já passa de 37 milhões, embora ele ainda é produzido lá na Alemanha. E a Alemanha falou que até 2027 esse Golf ele vai parar de ser produzido na Alemanha e vai começar a ser produzido apenas no México. Se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assistiu um vídeo desse até esse ponto? Você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. E se você tem um amigo que gosta de Golf, que tenha Golf, seja apaixonado por Golf, compartilhe esse vídeo com esse seu amigo. Grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos. Tinha uma marca feminina de roupa com esse nome e eu vi, nossa, eu vou falar sobre a respeito. Eu acho que deve ter sido inspirado no veículo, porque não tem como tirar isso de outro lugar, eu acho. É um negócio muito... É, muito específico. A marca que eu tinha falado era MK2. MK2? Eu acho que era só na Baixada, aqui em Santista, quando eu era adolescente. MK2 era a segunda geração do Golf. Eles começaram a chamar de MK, MK1, MK2. Então, tinha uma marca que eu até tive roupa, as meninas todas compravam, mas eu não sei se estendeu pro país inteiro ou era local aqui da nossa região. Era isso que eu ia falar, como você tá falando do MK3, eu ia falar do MK2, sabe? Eu já falei do MK2, já passei por ele.